Só que está vindo agora o Alcolumbre, o Hugo Mota, junto com a oposição, para passar um trator em cima desses decretos e colocar o governo de joelhos, portanto. O governo seria estrangulado financeiramente, já que ia faltar grana. Vai faltar grana para tudo se isso acontecer. É por aí, Ricardo Noblar? Pois é, a expressão mais suave, elegante, que eu encontrei aqui para definir essa decisão do Mota e do Alcolumbre de derrubarem esse reajuste no IOF foi a seguinte: é uma molecagem. Essa é a expressão mais suave para definir o que está por acontecer. Por que é uma molecagem? Primeiro, porque havia um acerto feito entre Alcolumbre e Mota com o governo federal de só votar isso depois do recesso parlamentar desse mês de julho. Junho, quer dizer, começo, julho ainda é o recesso, são as férias do Congresso dos Poderes da República, em julho. Enfim, só seria votado isso, você teria mais tempo para negociar, para conversar, para tentar estabelecer um mínimo de consenso em torno da votação dessa medida provisória com que o governo taxa, taxa principalmente não, taxa basicamente, e taxa pouco, não taxa muito, os mais ricos desse país, as empresas e os mais ricos. Por quê? Porque você tem de cortar, você tem que aumentar a receita, você tem de cortar a despesa, você tem que chegar ou tentar chegar a um equilíbrio fiscal entre despesas e gastos razoável para que o país continue crescendo, como vem crescendo, apesar de tudo que se diz contra. Só que, de repente, não mais do que de repente, sem que o governo tenha sido avisado de nada, ontem, por volta das 23 horas e 30 e tantos minutos, quase meia-noite, o presidente da Câmara, Hugo Mota, postou na sua rede social, no X, postou lá, olha, atenção, vamos votar isso amanhã. Pô, não tem ninguém no Congresso nessa semana de São João. Não só nessa semana, às vésperas de um recesso, geralmente o Congresso esvazia. Mas como hoje em dia você pode votar sem estar lá presente? Então, o Hugo Mota, o Alcolumbre e a oposição ao governo se articularam, combinaram o jogo e anunciaram ontem por quase meia-noite. O governo, claro, foi pego de surpresa por isso. Estava acreditando que essa questão só seria realmente decidida depois do recesso parlamentar, porque havia um acordo com o presidente da Câmara e do Senado que seria depois do recesso parlamentar. Então, isso é molecagem pura, pura molecagem. E o governo fica sem ter muito o que fazer. Começou a sessão já na Câmara dos Deputados para derrubar esse reajuste no IOF. Volto a repetir que só refletiria sobre as maiores fortunas desse país. Pois Claro, é. ninguém quer cortar nada, cobra-se do governo cortes de despesas, de gastos, desde que não seja, claro, desde que isso não venha ferir os interesses de cada um. O povão não está nem aí direito, não sabe o que é IOF. Ele não vai pagar mais imposto por essa medida aí que o governo pretendia ou ainda pretende adotar. Sim, muito bem. O povão não tem lobby dentro do Congresso, não tem força dentro do Congresso. E aí estamos diante desse que será, como você disse muito bem, o estrangulamento do governo. Se isso de fato acontecer hoje, se o Senado confirmar
essa decisão que será tomada daqui a pouco pela Câmara dos Deputados. O governo vai ter de contingenciar. É isso assim que se diz? Conten, Contingenciona. hein? É isso, é isso. É isso. Vai ter que cortar ainda mais os gastos que ele tem com saúde, educação, saneamento, tudo que interessa principalmente Ó, aos mais necessitados, aos mais pobres. vou É passar. isso que vai acontecer. É, O governo vai ficar engessado, engessado. são, Esquecem que quem se elegeu presidente da República foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pela terceira vez. Se elegeu presidente da República, ele se elegeu com um programa de governo, acenando com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro. Ele se elegeu dizendo claramente: olha, eu vou governar para todos, mas eu vou principalmente governar para aqueles que mais precisam, aqueles desamparados, aqueles pobres que sempre ficaram fora da agenda desse país. E foi eleito, se supõe, portanto, que ele foi eleito por uma maioria apertada de votos, mas foi eleito porque prometeu isso, porque disse isso, porque acenou com tudo isso, ele não escondeu o que ele faria. E agora, simplesmente, o Congresso, que lhe é hostil, em maioria, onde o governo tem uma base de apoio pequena, porque as pessoas elegeram Lula, mas não elegeram um Congresso mais, afinado com o governo Lula, com as promessas do Lula, e agora simplesmente rasga. Olha, não me interessa que você tenha sido eleito presidente da República. Apertado ou não, mas que tenha sido eleito. Não me interessa. Interessa que nós vamos impedi-lo de governar. Porque é isso que está acontecendo. É isso que vem acontecendo já há algum tempo. E é isso que continuará acontecendo. pois é, o Congresso Nacional está sabotando o governo Lula. No momento em que eles rompem um pacto, o acordado era só discutir os decretos de aumento do IOF depois do recesso. Tá todo mundo agora viajando na sua base eleitoral, época de festa junina. Eles vão lá e colocam de última hora. Foi ontem, quase meia-noite. Depois Olha, das olha 11h30 da noite, que eles o Guga, informaram numa rede social, a turma Guga, do Alcolumbre e do Hugo Mota, que seria posto, que deve ser posto à votação a derrubada dos decretos do Lula. Isso vai dar um prejuízo. Eu tinha falado em 10 bilhões que eles pretendiam arrecadar, na verdade são 20 bilhões que eles pretendem arrecadar e que deixarão, portanto, de arrecadar. O corte é de 31 bilhões no orçamento. Sem esses 20, imagina, vai aumentar ainda mais a isso, expectativa de corte, o isso, contingenciamento. E olha só, para provocar, Nobel, eu quero que você comente, segundo Lindbergh Farias, que é líder do PT, deputado, eles escolheram Crisóstomo, o deputado Crisóstomo, Coronel pois é, Crisóstomo, olha aí, que é um bolsonarista raiz, olha aí. eu não tenho preconceito com quem usa boina, pelo contrário, eu já usei boina, E ele que vai relatar. tenho aqui uma coleção de boinas, claro, nenhuma das boinas que eu tenho tem essa configuração aí que eu vejo na cabeça do deputado Crisóstomo, que se apresenta como Coronel Crisóstomo. É um destacado membro do partido do Bolsonaro, o Partido Liberal. É uma boina aí, até onde eu entendo, é uma boina militar. Talvez para corresponder não à patente dele, que ele não é coronel, mas para. Ou foi coronel, não é mais, hoje está na reserva, mas para. Enfim, é um personagem que ele criou e que ele representa, o que ele encena todos os dias. Mas vejam, esse cidadão foi escolhido também ontem à noite, confirmado ontem à noite, como o relator desse projeto. Foi diante disso
Até que o deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, disse: olha, a escolha do Coronel Crisóstomo, com todo respeito ao Coronel Crisóstomo, significa claramente que não há diálogo, que não há possibilidade de diálogo, que não vai ter nenhum tipo de negociação, de eu cedo aqui, eu cedo acolá, eu avanço aqui, eu recuo ali. Vai-se para a guerra aberta, que é isso que está sendo declarado pelo Congresso, até onde se pode ver, neste momento, é o que está sendo declarado ao governo. E, e não é por falta de gestos. Olha, lembra, vamos fazer aqui um histórico para as pessoas poderem entender melhor. Teve, quando o ministro Fernando Haddad da Fazenda apresentou um projeto para aumentar o pagamento do IOF para quem pode pagar, volto a repetir, não é para quem não pode, é para quem pode pagar e hoje paga muito poucos tributos. Porque quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Deveria ser o contrário, né? Quanto mais rico você é, mais imposto você paga. Porque alguém tem que pagar a conta do desenvolvimento do país. Não é só ficar cobrando, corta a despesa, corta a despesa. Sim, você corta a despesa, tem muita despesa para ser cortada. Mas não é só pelo lado da despesa que você vai resolver isso. Mas muito bem. Aí o que que aconteceu? O ministro da Fazenda publicou originalmente esse decreto que aumentava o imposto do IOF, e aí foi um Deus nos acuda. E aí eu queria agora mostrar para vocês o passo seguinte, que foi uma reunião do ministro Fernando Haddad com Hugo Mota, presidente da Câmara, com Alcolumbre e outros líderes de partidos, num dia ou numa noite de domingo que foi considerada histórica pelo próprio Hugo Mota. Eles tinham ali chegado a um acordo de, olha, você aumentou aí o IOF, mas você sabe, nós do Congresso somos financiados pelo mercado, nós temos afinidades com o chamado mercado, é ele que paga as nossas despesas de campanha, embora isso não seja tão claro. Então vamos ver o que primeiro o Alice primeiro solta o que o Haddad disse antes desse vídeo do Hugo Mota. O Haddad explicando essa reunião e depois o vídeo do Hugo Mota falando. Solta aí. A decisão política cabe ao Congresso, não há dúvida, a última palavra é do Congresso. Mas nós estamos dando transparência para um problema e vamos apresentar agora com o aval dos presidentes, que, aliás, eu queria elogiar, muito francamente, eu às vezes falo, eu sou muito franco, o presidente Hugo, o presidente Davi, tem sido, nessa semana, parceiros fundamentais do país, não é da Fazenda, porque eles sabem que tem o amanhã. Amanhã tem outro governo, amanhã tem eleição, tem discussão sobre esses temas. Quanto mais transparente nós formos, quanto mais sérios com o país nós formos, tanto melhor. Por isso que eu estou aqui hoje, eu já estava semana passada muito confortável com os debates que foram feitos com os líderes. Hoje eu estou ainda mais. O que eu ouvi no final de semana, em conversa com os dois, conversa com o presidente da República, me deixa muito confortável de que nós temos uma oportunidade de voltar a fazer as reformas necessárias para o país continuar crescendo, continuar gerando emprego, a inflação continuar caindo, abrir espaço para a queda do juro, que é o que o Brasil precisa. Agora, muito bem, isso foi no dia seguinte, a famosa reunião da noite do domingo, onde eles tinham chegado a um acordo. Eu queria agora o vídeo do Hugo Mota falando no domingo, depois de se reunir com Haddad, com Alcolumbre, com outros líderes do governo, na casa dele, de presidentes da Câmara, o que é que o Mota disse? Que faz um contraponto com o que estava na linha, ele estava alinhado até aquele momento com o Haddad, portanto, com o governo. Solta aí esse vídeo, por favor, Alice.
Primeiramente dizer que hoje foi uma noite histórica, onde tivemos, acredito que pela primeira vez, pelo menos nesses últimos anos, uma reunião conjunta entre os líderes da Câmara e os líderes do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, toda a sua equipe, da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, onde muito foi se debatido sobre o momento econômico do país. O ministro sabe e o governo todo é ciente que esse decreto do IOF causou um grande incômodo no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. O ambiente se tornou muito adverso a essa medida e nós colocamos que essa medida precisaria ser revista. E o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa, onde o decreto será refeito, né? Uma calibragem diminuindo de forma significativa os seus efeitos, será anunciada pelo governo com a volta do presidente da República. É importante registrar que isso só foi possível graças a esse trabalho que nós fizemos junto ao Ministério da Fazenda e para resolver a situação das contas públicas de 2025, o governo apresenta uma medida provisória que, na nossa avaliação, ela traz uma compensação financeira para o governo, mas muito menos danosa do que seria a continuidade do decreto do IOF, como foi proposto de forma inicial. Muito bem, vejam aí, vejam aí o que tinha sido a última palavra pública, solene, do Hugo Mota a respeito desse aumento do IOF, que, volto a repetir, só atingiria os mais ricos, nada mais do que isso. E que é uma minoria, os mais ricos, se levado em conta o tamanho da população brasileira. Aí, na sequência, o que é que acontece? Essa reunião foi em maio. Ainda em maio, a área econômica do governo decidiu revogar o aumento do IOF que havia sido anunciado. Aí o que é que acontece em seguida? Diante da pressão do legislativo, houve um outro recuo no aumento do IOF no começo desse mês de junho. Houve outro recuo, quer dizer, já vamos com dois recuos. Em seguida, houve um terceiro recuo. Eu não vou explicar cada recuo sobre o que ia, porque são coisas muito técnicas. E, por último, mais um recuo também em relação a isso. Aí, foi somente aí que, para compensar essa perda de arrecadação com esses recuos parciais no aumento do IOF, a equipe econômica baixou uma medida provisória, preste atenção, elevando uma série de tributos, como os juros sobre capital próprio de empresas, as BETs, unificando o imposto de renda sobre investimentos e tributando criptoativos, entre outros. E essas medidas, que sofriam também resistência no legislativo, seriam discutidas depois do recesso parlamentar. Mas não, mas serão discutidas hoje. E E é, possivelmente tudo isso vai ser derrubado pelo Congresso, que está é vingancinha, interessado Noblar. em. Isso é vingancinha porque Isso é o, vingança, não, isso é traição de compromissos assumidos. Compromissos assumidos, eu digo, o de se fazer essa discussão mais ampla depois do recesso parlamentar. Isso foi uma armadilha que acabou se revelando como uma armadilha na medida em que o governo não é avisado de nada e, opa, de repente, vamos votar isso hoje. E mais, não querem só votar isso na Câmara hoje, querem votar isso hoje também, ou de hoje para amanhã, no Senado. E se eles derrubarem tudo isso, aí isso vai deixar o presidente, ou o presidente não, o governo estrangulado. Vai ter que sair cortando dinheiro que era para investimentos em programas sociais, que eram de investimentos na área de saúde, educação, tudo aquilo que eu já falei.
Isto é, no mínimo, molecagem. Mas não é uma coisa pelo o prazer da molecagem. Não é apenas isso, não. Isso é para criar desatar uma crise que paralise o governo. Isso, como as pessoas, vamos dizer, acompanham a economia só quando ela afeta o seu bolso, né, para que as pessoas digam, opa, como? Então o governo queria aumentar imposto, e aí deu nisso tudo, e a gente vai ser prejudicado? Então a culpa é do governo. Não existe culpa solitária de nenhum dos poderes. Não existe. E nesse caso, o que nós temos é um Congresso extremamente conservador que quer governar e, no fim das contas, acaba governando o país sem ter nenhum ônus. Ele só quer, o Congresso só quer o bônus. Fica fácil você personalizar, você fulanizar o governo na figura do presidente da República. No Congresso, quando você se refere ao Congresso, é o quê? São 513 deputados, 81 senadores. Você acaba não finalizando, porque é um Congresso, é uma coisa grande, é uma coisa com muita gente, que as pessoas também muitas vezes têm difícil de entender para que é que serve o Congresso ou não serve, o que é que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, quer dizer, os deputados estão ali só, em sua grande maioria, interessados no bolso deles. Está aí o tal do orçamento secreto, está aí o escândalo, porque se trata de um escândalo, talvez o maior escândalo que já tenha acontecido nas últimas décadas desse país, das emendas parlamentares. Porque há emendas parlamentares ao orçamento que são transparentes, que você é capaz de monitorar, de descobrir para que aquele dinheiro está sendo empregado, mesmo que sejam em obras redutos eleitorais dos deputados e senadores, mas não importa, essas obras podem ter um caráter social expressivo. Mas tem também as emendas que você não sabe, que o Supremo está empenhado em detectar o que acontece com elas e de chamar o Congresso às falas. Olha, não pode ter orçamento secreto, não pode ter dinheiro público destinado a coisas que não se pode acompanhar, que não se pode saber se de fato estão acontecendo ou não. E aí, meu amigo, o que tem já de deputados sendo investigados pelo uso dessas emendas que não tem nenhuma transparência, é uma enormidade. Isso vai estourar já já, porque o Supremo está investigando isso. A Polícia Federal já detectou vários deputados que usam esse dinheiro para obras fantasmas ou para enriquecerem pessoalmente através de negociatas e de transações tenebrosas. E a grande aposta que você tem, principalmente da direita, ligada à extrema-direita, é de você criar uma grande crise institucional. Criar uma grande crise institucional para quê? Para bagunçar com tudo, para eventualmente resultar numa derrota do governo nas próximas eleições, no favorecimento, portanto, da direita e da extrema-direita, para tentar bagunçar um pouco essa história do julgamento no Supremo dos golpistas de dezembro de 22 e de janeiro de 2023. Tudo está articulado, tudo tem uma razão de ser. E não adianta só a gente falar como fala, como alguns falam, porque não são todos que falam assim e dessa forma. Não adianta, as pessoas não estão muito aí ligadas nisso. E, bom, o governo que paga a conta, o seu Lula que não se reeleja. Dá para confiar ainda numa aliança com Hugo Mota e Alcolumbre depois dessa? Ou eles agora demonstraram que não tem
mas Essa uma pergunta, aliança Guga, com o governo era cascata essa aliança. Não tem mais uma ponte com o governo depois dessa ou ainda tem? veja, o governo, o Lula acreditou, o Lula não só Lula, as pessoas em torno dele, que o assessoram, que o auxiliam, acreditou que o Hugo Mota, presidente da Câmara, por exemplo, seria um líder palatável. Até porque, com a base pequena de apoio do governo dentro da Câmara, não teria o governo condições de ajudar a eleger um presidente da Câmara que lhe fosse mais compreensível. Então, o antigo presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele indicou, ele fez do Hugo Mota o principal candidato a presidente da Câmara. E, à falta de opção, o governo se aproximou do Hugo Mota e disse: Olha, nós vamos lhe ajudar a se eleger. Agora, é claro, vamos manter uma relação civilizada, vamos colocar acima de tudo os interesses do país, etc. e tal, papapá. E o Hugo Mota está surpreendendo o governo com esse Pois é. comportamento calhorda, ó, outra expressão que eu encontrei agora, calhorda dele como presidente da Câmara dos Deputados. Não é só pela sua juventude, não, é pela sua, vamos dizer, pela sua ideologia muito afinada com essa ideologia toda da direita que hoje predomina dentro do Congresso. Como é que vai fazer? Não acredito que haverá um rompimento. Eu não acredito que haverá um rompimento entre Lula e Hugo Mota, Lula e Alcolumbre. O Lula não tem muito o que fazer, a não ser uma tentativa sempre de um processo de convencimento um do outro, que muitas vezes resulta nisso que a gente está vendo hoje. Mas ele não tem muito mais o que fazer. O rompimento não levará o governo Lula para um patamar melhor. Não. Então, é continuar conversando, é ver o que é que faz, o que não faz, e o Congresso a conseguir a seguir nesse papel de governar o país sem que tenha sido eleito para governar o país. O poder executivo é que foi. O presidente da República é que foi eleito para governar o país. O Congresso, claro, eleito para representar o povo, para criar as leis. E ele só faz criar mais despesa. Por exemplo, é possível que ainda essa semana, ou talvez de hoje para amanhã, o Senado venha a confirmar, a aprovar, o que a Câmara já aprovou um dia desse, que é a criação de mais quantas? Quantos Mas deputados? são mais 18 deputados. São 513, passará para 531, porque o censo do Brasil mostrou que tem uma correção que precisa ser feita na proporcionalidade de cada estado, na representatividade de cada estado. Então, o certo seria, claro, diminuir as cadeiras de alguns estados. Por exemplo, o Rio de Janeiro deveria perder 4 deputados, e outros estados, como Minas Gerais, ganharia. Minas ganha um. Mas o que que eles fizeram? Não vamos cortar nada, vamos só aumentar. Vai passar de Não, 513. e como criar mais cadeiras de deputado federal numa hora dessa? Tenha ou não razão de ser o tal do ajuste, porque o O IBDF ajuste tem, descobriu. mas não você aumentar. Isso não tem. Não, eu Era para estou diminuir dizendo, aqui e aumentar ali. Não era para aumentar o número de deputados, não, era para redistribuir. vai aumentar o número de deputados federais, a Câmara já aprovou isso, está dependendo agora do Senado. Claro que se o Senado aprovar, isso também vai para o Lula. E aí vai vetar ou não vai vetar essa decisão que está prestes a ser tomada e que aumentará os gastos da União. Claro. Dinheiro não é uma coisa que se fabrica, não, a não ser que você queira fabricar a inflação também. Dinheiro ou tem ou não tem. Dinheiro tem a ver com receita, com arrecadação, com despesa, com isso, com aquilo outro. Sobra um tantinho de dinheiro. Lembre-se, Guga, que ontem Marcos Pestana, um economista que nós entrevistamos e de muito boa reputação e muito respeitado na República
e fora da Fala mais alto. República, lembre-se, tá ouvindo? Tô. Eu pensei que só quem ouvia mal era eu. Não, mas É, tô ouvindo. Pode falar. lembre-se que o Marcos Pestana ontem disse, olha, de cada 100 reais que o governo é, ou arrecada, ou tem para gastar, ou tem disponível, na verdade o governo só conta com 5 reais de cada 100 reais, porque 95 são para as despesas obrigatórias, aquelas que estão na Constituição, que estão previstas, que foram aprovadas pelo Congresso, etc e tal. Só sobra 5 reais em cada 100 reais para investimento. Como? Como fazer o país continuar crescendo? E repito, vem crescendo e surpreendendo e desmentindo as previsões de muitos economistas de que não cresceria. Vem crescendo. Agora como? Só arrecadando, só tendo 5 reais de cada 100 reais para investir? É impossível. E aí, veja, essa proposta ou essa decisão que a Câmara tomou e que o Senado pode confirmar, de aumentar o número de vagas de deputados federais, vai refletir lá nas assembleias legislativas. Porque o cálculo de deputados estaduais é feito com base no cálculo dos deputados federais. Isso, em cada 4 anos, pode gerar uma despesa só aqui, na Câmara dos Deputados, que pode chegar a 600 milhões para os cofres públicos. 600 milhões de reais. E isso também vai, claro, essas despesas também vão aumentar nas assembleias legislativas. Daqui a pouco você tem as câmaras municipais também querendo uma igualdade de condições nisso, etc. e tal. Não dá para que continue sendo assim, mas essa é a realidade neste momento. Diga, Alice, o que Essa você é ia a falar? realidade, Brasil. Mais despesas sendo geradas e eles mesmo assim cortando na arrecadação do governo. Claro, E criando novas sangrando o governo despesas, né? financeiramente. Vai sobrar dinheiro para quê? Para nada. Pelo jeito, não vai ter dinheiro para investir Olha em nada. aqui, Máquina. a Alice chama atenção que, neste momento, os deputados estão analisando um pedido para que a discussão do projeto seja adiada por uma sessão, apenas por uma sessão. Quer dizer, o que seria votado só depois do recesso das férias do parlamento em julho, agora o governo, sem votos na Câmara, está apelando para não, mas pelo menos não faz isso hoje, deixa para amanhã, para ver se ganha 24 horas para tentar sensibilizar os líderes da Câmara a não votarem. Mas é muito difícil que não votem. É muito difícil que não votem.